irmãos? Glória a Deus. Que bom estar na casa do Senhor, amém? Eu até falei de manhã, eu fiz as minhas sessões de fisioterapia, da cirurgia do meu joelho, e era segunda, quarta e sexta, lá na Fim do Cardoso. Pode acender as luzes, deixa acesa hoje. Quero ver o povo. Saudade. Segunda, quarta e sexta, lá no Cardoso, lá na Fim do Cardoso. E eu ia toda tarde para lá. Quando acabou as 30 sessões, aí eu pensei na minha cabeça, agora eu vou continuar em casa. Mas não vai, irmão. 1 hora fazendo exercício, não vai. E eu comecei a pensar, infelizmente, nós somos assim espiritualmente. Porque a função de você sair da sua casa e você tem 1h30 ou 2 horas para você adorar ao Senhor, muitas vezes nós não conseguimos fazer isso durante a nossa semana na nossa casa. Ou seja, precisamos ter um horário onde você vai falar para a sua carne, você vai sair e você vai para a igreja adorar ao Senhor Jesus. Então nós precisamos e muito de estar na casa do Senhor todos os dias, se for preciso. Amém? Nós vamos ler hoje o que diz o profeta Abacuque. Alguém pega água para mim, por favor? Abacuque, capítulo 1, verso 1. Coloca para mim. Diz assim a palavra do Senhor: o peso que viu o profeta Abacuque. Irmãos, a palavra do Senhor já diz que a revelação que o profeta Abacuque vai ter é chamada de peso. Por que um peso? Porque não é algo doce, não é algo leve, é algo pesado de se ouvir, é algo pesado de se digerir, é algo pesado de se entender. Então o versículo 1 já está dizendo que vai acontecer uma revelação ao profeta, mas essa profecia, essa revelação, ela é pesada. Olha o verso 2, aí vai começar um clamor do profeta, e ele diz: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Irmãos, o profeta ele está vivendo momentos onde ele está sofrendo, o seu povo está sofrendo, mas está acontecendo um silêncio da parte de Deus. Sabe aquele momento que você vai ler a Bíblia e você não ouve Deus, que você coloca canções e você não sente a presença de Deus, que você começa a orar a Deus, mas parece que é um silêncio, você não está ouvindo Deus. Você coloca uma pregação e você tira. O profeta ele está dizendo, deixa o versículo para mim: até quando, Senhor? Se é até quando, faz tempo que ele já está clamando a Deus e Deus não está respondendo. Esse não me escutarás não é falta de fé do profeta. O não escutarás é o Senhor não me respondes. E ele diz: eu grito pela violência que está acontecendo na nação de Judá. O povo de Judá estava sofrendo. E Abacuque era um profeta de Judá que estava clamando em favor do povo, e estava acontecendo violência por todo lado, e o profeta estava clamando: Senhor, cadê o Senhor que não está nos salvando? Mas da parte de Deus há só um silêncio. Olha o verso 3. Porque me fazes ver a injustiça, Deus, e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Aquele momento que a gente está desabafando para Deus, e neste momento o profeta está desabafando. Ele fala: por que o Senhor está me mostrando tudo o que está acontecendo, se o Senhor não está fazendo nada para nos ajudar? Há conflito e violência por todo lado. Esse violência aqui no hebraico é Ramá. E Ramá, até hoje nós temos aquele grupo extremista, Hamas, que significa violência extrema.
Então ele está dizendo que na nação de Judá está acontecendo uma violência extrema. E ele está falando: Deus, por que o Senhor está me mostrando toda essa violência sobre o nosso povo, e o Senhor não está fazendo nada? É como se Deus pegasse você e colocasse você para assistir 5 horas do Jornal Nacional, e você visse a corrupção, a maldade, a violência, a guerra. Mas quando acabar o Jornal Nacional, Deus desligasse a TV e fosse embora. E a queixa de Abacuque é: por que o Senhor está me mostrando, se o Senhor não está fazendo nada? Próximo versículo. E ele continua: por isso, Deus, que a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. É o desabafo de um profeta. Por isso, Deus, que quem é rico fica mais rico, e quem é pobre acaba sofrendo mais. Por isso que a justiça, ela é pervertida, porque Deus, o Senhor, não está aplicando a sua justiça sobre a terra. O Senhor não está aplicando a sua justiça sobre a nação. Nós vemos essa semana o Supremo, nós passamos numa situação onde os pastores e as igrejas começaram a levantar um clamor em favor do Brasil, e começou uma oração das igrejas e dos pastores, e na mesma semana um ministro foi e liberou, colocou a igreja como essencial, e todos os pastores começaram a falar: é porque a gente orou, a gente intercedeu, e Deus ouviu o nosso clamor, e todo mundo estava muito feliz. De repente, a maioria do Supremo foi lá e colocou a igreja como não essencial. E a pergunta de Abacuque, e a pergunta de muitos é: Deus, cadê o Senhor na justiça? Constantemente nós olhamos o que está acontecendo na nação, e lá no fundo nós perguntamos: por que, Deus? Nós vemos o gráfico da pandemia, a coisa começou a baixar, e a gente pensou: não, vai acabar. E de repente o negócio começou a aumentar, e mais do que estava. E muitos perguntam: cadê o Senhor? E o profeta Abacuque, ele está perguntando: cadê Deus? Aí chega o momento que Deus vai responder o profeta. E quando Deus vem e Deus responde a nossa oração, é muito bom. Quando a gente ouve a voz de Deus, seja numa oração, seja numa pregação, num louvor, numa leitura bíblica, quando você ouve, quando você sente a Deus, é muito bom. Até então o profeta só estava desabafando para Deus, mas havia um silêncio. Agora chegou o momento de Deus falar com o profeta. E vamos ver o que o Senhor falou. Próximo. E Deus diz: olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam, se a vocês fosse contado. Neste momento, aquele momento que Abacuque e o reino de Judá celebrou, vibrou, porque Deus respondeu ao clamor do povo, Deus respondeu ao clamor do profeta, e Deus falou: gente, eu vou fazer algo com vocês, que vocês vão ficar atônitos, vocês vão ficar surpresos, vocês vão ficar espantados. Então literalmente é um momento de alegria, porque Deus respondeu, e Deus vai falar. E existe uma cultura nesse povo, que existe até hoje, que é o famoso vir a Deus pela dor. A nação de Judá é uma nação idólatra, é uma nação que abandonou o primeiro amor, é uma nação que abandonou a Deus, e agora eles estão sofrendo, e eles estão clamando por Deus. E muitas vezes acontece isso até hoje, as pessoas vêm para Deus pela dor, eles estão sofrendo, e agora Deus falou que Deus vai agir. Mas como diz o versículo 1, é um peso. Mas eles ainda não compreenderam que isso é um peso. Só para os irmãos entenderem a cultura que existe até hoje. Não sei se você está lendo a Bíblia na leitura diária, mas nós passamos em Juízes. Eu vou ler apenas alguns versículos para nós entendermos como a gente é. Juízes capítulo 2, verso 11 diz assim:
Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Próximo. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que o havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos do seu redor, provocando a ira do Senhor. Esse é o capítulo 2, olha o capítulo 3. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Zera. Próximo. Cada capítulo é um juiz que Deus mandou para cuidar do povo. Depois da morte de Ude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, serviram aos Baalins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses de Amonitas, aos deuses dos filisteus, e como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto. Então os israelitas clamaram ao Senhor dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os amonitas o oprimem, vocês clamam a mim e eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso não. Chega o momento que Deus falou: chega, vocês estão me usando. Porque vocês, no momento do sofrimento, no momento da dor, vocês clamam a mim. Eu envio um profeta, envio um rei, envio um juiz para cuidar, para direcionar vocês. Quando está tudo bem, vocês me abandonam e vocês voltam para o mundo, para o Egito, para os deuses do Egito. Agora Deus falou: chega, eu não vou mais livrar vocês. Eu até falei de manhã, teve um jovem que chegou aqui chorando, e fazia tempo que ele não vinha. Ele falou: minha namorada terminou comigo, e eu amo ela, eu não vivo sem ela, eu preciso dela. Ele veio aqui, ele orou, ele chorou, ele adorou. Na outra semana eu vi no Facebook ele com ela. Nunca mais ele voltou aqui. Sabe o que é isso? É usar Deus no momento que você está com uma dor, com uma doença, que você está precisando de um milagre, que você quer algo, e o povo estava querendo algo de Deus. Agora Deus falou: chega, eu não vou ser mais usado por vocês, eu quero ser o pai de vocês, mas vocês querem os meus atributos. E Deus falou: chega. Próximo. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que Ele os livre na hora do aperto. É o famoso pela dor, irmãos. Quando a gente vai aprender a não buscar a Deus pela dor. O que você acha que Deus sente quando a pessoa ela fica doente, e a pessoa ela começa a orar a Deus, e quando ela é curada ela não busca mais a Deus? É só no momento do aperto, é quando você precisa de um milagre, e Deus falou: chega, agora você vai buscar os deuses que você quis, e Deus que você quis não é imagem, é o que fez você abandonar a igreja, seja amigos, seja relacionamento, seja trabalho. Agora Deus está falando: agora você vai atrás do que você me abandonou por causa deles, porque eles se tornaram seu Deus, porque eu não vou mais ajudar vocês. Estou cansado. Próximo. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, te imploramos, livra-nos agora. Há um desespero deles: Senhor, não, eu preciso do Senhor, fica comigo, Deus, me perdoa. E agora? Nós somos filhos dele. O meu filho, ele aprendeu assim, quando ele fazia uma coisa errada: desculpa papai, e me dá um beijo. Mas amanhã ele fez a mesma coisa. Mas aquele desculpa papai e um beijo acaba. E Deus está presenciando o seu povo com clamor. E o clamor é verdadeiro.
Quando a gente está doendo, irmão, quando a gente está sofrendo, aquela oração que você faz é verdadeira. E a palavra do Senhor diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Mas ao mesmo tempo, Deus sabe que amanhã vai fazer de novo. Mas Deus está olhando aquela cena. E o que Deus faz? Vamos ver no próximo. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia no meio deles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. É o Pai que ama. Eles pegaram, porque ele chegava e falava: Senhor, tem misericórdia, me ajuda, me perdoa, mas não tomava atitude. Agora não, eles pegaram os seus deuses e destruíram. E eles começaram a clamar a Deus: Pai, me ajuda, estende a mão para mim, eu preciso do Senhor. A Bíblia diz que Deus não suportou o sofrimento dos seus filhos. Eu acho que só quem é pai e mãe consegue entender isso daqui. Ele sabia, irmãos. Mesmo assim ele não suportou. E mais uma vez ele enviou pessoas para cuidar do povo. E passado o tempo, agora a nação de Judá, uma nação corrupta, idólatra, que abandonou Deus, estão clamando a Deus. Deus está respondendo o profeta e Deus falou: eu vou fazer algo que vocês vão se surpreender. E literalmente estava todo mundo feliz, glória a Deus. Deus mais uma vez teve misericórdia e ouviu a nossa oração. Agora vamos ver o que Deus ia fazer. Abacuque 1:6. Estou trazendo os babilônios, uma nação cruel e impiedosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. No momento que Deus fala isso, por isso que é pesado, porque o que Deus vai fazer, Ele vai trazer uma nação ímpia, destruidora, uma nação pagã, para trazer um juízo sobre o povo de Judá. Estou trazendo. Eu imagino esse momento, aquele momento que o povo de Judá e Abacuque fica assim: não, o Senhor não vai fazer isso. Deus falou: eu vou. Não, Deus, o Senhor sempre ouviu o nosso clamor, o Senhor sempre fez o que a gente queria, isso não. Vou. E Deus continua. Próximo. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como o vento no deserto, e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como vento e prosseguem, homens carregados de culpa, que têm por Deus a sua própria força. Essa é a nação. Aquele povo fica apavorado. O profeta Abacuque fica apavorado. Por quê? Porque a gente não entende os caminhos de Deus. E quando eu olho as coisas acontecer sobre a nossa nação, tem coisa que eu também não entendo. E no mesmo momento, o profeta Abacuque, ele ouve aquilo de Deus, e ele já vai soltar outro desabafo. Agora vamos ver o que o profeta Abacuque disse depois de tudo isso. Próximo. Senhor, Tu não é desde a eternidade, meu Deus, meu santo, Tu não morrerás, Senhor. Tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha, determinaste que ela aplicasse o castigo. O profeta fala: não, Deus, como o Senhor vai usar pessoas que é pior do que a gente para aplicar juízo na gente? Isso não está certo. E olha o que o profeta diz: o Senhor que é desde a eternidade. Em outras palavras, ele está dizendo: o Senhor sabe quem eles são, o Senhor sabe quem os babilônios são. O Senhor é desde a eternidade, e ele tem um temor a Deus.
No seu desabafo ele tem um temor. Então ele diz: meu Deus, meu santo, que o Senhor não morrerás. O Senhor vai designar essa nação para executar juízo. Ele está falando: não, Deus, não pode o Senhor usar eles. Olha o próximo versículo. Os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Então por que tolera esses perversos? Por que ficas calado, enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Sabe o que ele está dizendo? Senhor, eu sei que a nação de Judá abandonou o Senhor, mas não se compara os caldeus, os babilônicos. Eles são bem piores, e o Senhor vai usar eles para tratar a gente. Sim. O nosso problema é que as pessoas que Deus usa para te tratar, você fala: não, quem é ele para me tratar? O profeta está dizendo: Senhor, mas põe na balança, eles são piores do que eu, e o Senhor vai tratar eles? Vai usar eles? Sim. Irmãos, Deus usou uma jumenta para falar com Balaão. Então Deus usa pessoas no seu trabalho, pessoas na sua escola, pessoas no seu relacionamento, pessoas na sua casa, pessoas na sua família, para te mostrar como você está. E a gente não entende que aquilo é uma ação de Deus. Mas como eu falei, Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Irmãos, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Mas o profeta Abacuque, ele não estava entendendo. Ele diz: o Senhor, você não suporta ver o mal. Ou seja, Senhor, o Senhor é o nosso Pai, você não vai aguentar ver a gente sofrendo. Por quê? Porque sempre foi assim. Sempre que o povo estava sofrendo, Deus vinha e cuidava. É como se Deus falasse: vocês não me conhecem. Tem gente que acha que inferno não existe, porque Deus não suportaria ver alguém no inferno. Cuidado, porque a Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os deles. O que o profeta estava dizendo não é o que Deus pensa, e é isso que Deus quer mostrar desde o começo. Olha o próximo. Tornastes os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos como anzóis, apanha em sua rede e nela os arrasta. Então eles se alegram e eles se exultam. E por essa razão eles oferecem sacrifício à sua rede, eles queimam incenso em sua honra, pois graças à sua rede, eles vivem em grande conforto e desfrutam de iguarias. O profeta está dizendo: não, Deus, eles estão nos oprimindo, eles estão deitados em suas redes, se alegrando, eles estão bem, eles têm dinheiro, e nós estamos aqui passando esse aperto. Deus, isso não é justo. Não é justo. As pessoas olham os políticos, olham o Supremo, as pessoas olham as pessoas que roubam coisas absurdas, e as pessoas não entendem. E aqui o profeta está falando: Deus, eles estão oferecendo sacrifício de agradecimento aos seus ídolos, porque eles estão conquistando vitórias. E o que Deus está falando? Eu que estou usando eles. Mas eles estão achando que a vitória deles está vindo por causa dos deuses deles. Mas Deus está falando para o profeta: não, eu que estou usando eles. Mas Deus, eles estão nas suas redes, felizes, se gabando, e nós estamos sofrendo. Sim. Correção. Correção. O pai que ama, corrige. Próximo. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações. Ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta o Senhor terá à minha queixa. Quando Deus fala tudo isso para o profeta, ele diz: Senhor, eu não vou sair daqui até o Senhor me responder, porque eu não estou entendendo. Sabe aquele momento que você não entende nada? Por que Deus não fez?
por que que Deus fez, por que que Deus permitiu. E o profeta Abacuque, ele fala: Senhor, eu vou ficar aqui, Deus, eu não vou sair daqui, até que o Senhor responda a minha queixa. Ele está desesperado, porque ele não está entendendo Deus. E ele ficou parado esperando, até Deus responder ele. Deus olhou e falou: eu vou responder, vai. Vou deixar ele parado muito tempo aí não. Vamos ver o que Deus falou. Próximo. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a pessoa ler o que correndo passa. Então Deus chega assim e fala: Abacuque, eu vou responder você, mas eu quero que você faça algo. Eu quero que você pegue um pedaço de madeira grande e você vai escrever uma frase. E nessa frase, eu quero que a pessoa que passar correndo e ela olhar por essa madeira, ela lê essa frase. Eu quero que esteja bem legível, eu quero que esteja bem grande, mesmo que a pessoa passe correndo, que ela possa ler o que eu vou te falar, porque isso daqui é o problema de muita gente. Porque a oração de Abacuque é a oração que nós fizemos quando a gente quer entender a Deus no momento da dor. Então Deus olhou para o profeta e Deus viu eu e você. E Deus olhou e falou: não, eu preciso focar, centralizar nessa frase aqui, porque o meu povo precisa entender o que eu vou falar. Ou seja, até então era só uma visão, mas agora é que nem os 10 mandamentos. Deus pediu para ele escrever bem legível e bem grande. Ou seja, é algo agora muito importante. Vamos ver o próximo? Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Deus chegou assim e falou para o profeta: pega uma madeira, eu quero que você escreve bem grande: o justo viverá pela fé. Sabe o que é isso? Filho, você não vai me entender. Você não vai entender os meus caminhos, os meus planos, os meus propósitos. Para de se queixar. Fé. Tudo o que você precisa ter no momento da crise, do caos, da dor. Fé. O que vai fazer você não abandonar a Deus? Fé. Sabe o que significa Abacuque? Abraço. Abraçar algo. Sabe o que Deus está falando? No momento da tempestade, no momento do vendaval, abraça a sua fé. Fica com ela. Deus, eu não estou entendendo. Deus está doendo. Deus está machucando. Deus, cadê o Senhor? O justo viverá. O viverá é sobrevivência, é viver. Para você viver, para você ter a vida eterna, abraça a sua fé. Não pergunte para mim cadê Deus, porque eu não sei, porque Ele tem os caminhos dele. O que eu e você precisamos é, no meio da dor, no meio da tempestade, eu vou abraçar a minha fé, e eu vou dizer: eu creio em Ti. Eu não entendo o Senhor, está doendo, está machucando, eu posso ficar desempregado, eu posso ficar doente, eu posso pegar Covid, não importa, a minha fé não será abalada. Deus chega: para, Abacuque, as suas queixas, não adianta eu querer explicar para você, porque você não vai conseguir entender. Nós precisamos, o nosso coração ter uma placa bem grande, escrito: o justo viverá pela fé.
Tudo que eu e você precisamos é abraçar a nossa fé e você dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Acabou. Mas Senhor, o meu emprego, não sei. Mas Senhor, o ímpio está dando certo, ele não perdeu o emprego, ele não pegou o Covid, para ele dar certo, ele está deitado nas suas redes, numa vida boa, e eu estou aqui sofrendo, eu vou ficar de sentinela até o Senhor me responder, e vou ficar parado. Aí Deus olha e fala: fé, só. O que eu preciso? Feche seus olhos por um momento. Como é que está a sua fé? Como é que está a sua fé? Como é que está no meio da dor, da fraqueza, das lutas, do desânimo, do silêncio de Deus? Como está a sua fé? Minha fé não está firmada nas coisas que posso. Fé. Aprendi a te adorar pelo que é. Vamos crescer. Nele vem o sim, o amém. Somente nele, mais ninguém. Fé. Ah, Deus, seja O justo viverá pela fé.